De volta com o programa Papo Dinâmico aqui na PUC TV Goiás, toda terça-feira às 11h30 da noite. Estamos aqui sempre com assunto de seu interesse para levar a melhor informação, o melhor conhecimento para você. E você pode nos acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook, Instagram e no Twitter, sempre no perfil do programa Papo Dinâmico. E no canal da PUC TV Goiás no YouTube, lá tem todos os nossos programas na íntegra. Você pode assistir por blocos ou pode assistir-lhes todos na íntegra também e pode curtir, compartilhar, tá? E mandar sua mensagem para nós. Hoje, então, eleições 2018, estamos debatendo e, na verdade, todo o processo eleitoral é recheado, né, de ilícitos, né, que políticos e eleitores cometem. E prestadores também, né? Prestadores também cometem muitos ilícitos também. Quais os ilícitos mais comuns que ocorrem nas eleições? O ilícito mais comum que a gente vê, e aí a gente tem que dividir primeiro por questões de candidaturas, né? Então, numa candidatura a vereador e a prefeito, compra de voto. Vereador e prefeito, compra de voto são os maiores ilícitos mesmo cometidos. Quais os mecanismos que eles usam para comprar voto? Dos mais variados. Né? Desde dar o dinheiro, arrumar emprego, dinheiro, às vezes caminhão de telha, caminhão de tijolo, abastecimento de veículos, tudo isso, né, é feito e acontece. Às vezes promessa de empregos, né, de funções públicas, essas situações todas, né, acabam acontecendo em toda a eleição. De empregar o próprio eleitor como cabo eleitoral dele. Esse também, né, o eleitor e familiares ali do eleitor. eleitor. A lei permite contratar, só que há exagero, há excesso. A contratação de cabo eleitoral, tranquilo. O que não pode é dar o dinheiro para a pessoa, olha, você não vai ser meu cabo eleitoral, quero dar aqui esse dinheiro, você finge que é meu cabo eleitoral, mas na verdade eu quero que você vote. Mesmo contratando o cabo eleitoral, ele pode cometer um ilícito por contratar mais do que é permitido. Sim, esse é outro. Mas, assim, os mais cometidos, né? É esse. Contratação de cabo eleitoral geralmente fica ali no patamar legal mesmo. Certo. Até mesmo para não ter nenhum problema. E é fácil verificar se contratou a mais ou não. Né? Sim, claro. Agora, a partir do momento que vai subindo na escala, né, vamos imaginar governador e presidente da República, o ilícito já muda. Porque seria impensável a gente imaginar uma campanha para governador baseada em compra de voto. Só se for um eleitorado pequeno. Então, pequenos estados, essa situação pode acontecer. Mas nesses locais, geralmente ocorre a compra de apoio político, não de voto. Então, eu contrato, dou dinheiro, por exemplo, para prefeitos, para deputados. E na região ali, ele me apoia. Sim. Então, essa é a compra de apoio. Certo, e aí, qual que é o ilícito mais praticado agora? Governador e presidente. Abuso do poder econômico. Perfeito. Né? Ou abuso do poder político. Tá, mas os candidatos que estão no governo, que estão exercendo um cargo, por exemplo, candidato a governo que é governador, ele também pode fazer algumas ações de governo que confundem com ações de campanha também, não pode? É extremamente complicado a gente pensar, né, o professor Signatis pode até ajudar nisso, nós pensávamos, por exemplo, o cidadão ele é governador do estado de Goiás agora e vai se candidatar. Aí, durante a campanha eleitoral, durante o dia, ele é governador, à noite, ele vai participar de um evento, ele tira a roupa de governador e vira candidato. Não, é a mesma pessoa. Perfeito. Então, às vezes, ele vai fazer algum ato político, que ele pode, um simples ato, sancionar uma lei. Esse simples ato de sancionar uma lei pode ser ato administrativo, político-governo mesmo, e pode ser também um ato eleitoral. Vamos imaginar, né, que ele esteja tendo ali uma certa restrição, né, com o eleitorado feminino, de repente ele assina um decreto, ou uma lei, ou uma sanção de lei, ou um projeto para a criação de mais delegacias especializadas, né, no combate à violência doméstica. Crie programas de criação de novas creches, escolas, algo nesse sentido. Veja, é algo administrativo, mas que também, ao mesmo tempo, vai ser uma repercussão eleitoral. Política não, eleitoral.
direta. Sim, porque o governo é político. Então, essa situação é mais complicada de se verificar, e aí a lei eleitoral coloca algumas situações das chamadas, né, condutas vedadas, que ele não pode praticar, que é utilizar a máquina mesmo, a máquina, em favor de sua candidatura. Pois é, mas um funcionário público, um secretário de Estado que resolve também fazer campanha política. Ele pode estar lá no gabinete, trabalhando, né, como gestor público, e de repente ele resolve fazer política. Aí faz uma reunião com funcionários e pede voto para o candidato dele. Ele Nesse momento ele está cometendo o ilícito. Se for no horário de trabalho, no horário de expediente... E se for no ambiente de trabalho, mesmo que seja à noite, por exemplo, não, fora do horário de trabalho? Não, se for no ambiente de trabalho, aí já está em bem público. Em bem público não pode ser feito campanha eleitoral. Então ele pode chamar o pessoal, olha, convocar ou convidar o pessoal para, após o expediente... Mas no ambiente na casa fora de alguém, do local de trabalho. Fora do local de trabalho. Ok, aí sim, para fazer campanha. Né? Aí nós temos toda a campanha, isso é rotineiro, passa ali na Praça Cívica depois das 18 horas, os servidores do Palácio, Pedro Ludovico Teixeira, estão tudo lá embaixo, né, balançando bandeiras e fazendo adesivação. Um professor da Federal ou do IFET, que são instituições públicas, e é candidato a deputado. Geralmente, ele tem direito a pegar licença do trabalho e tal, mas ele pode frequentar o trabalho dele e pedir voto lá. Ele estaria cometendo ilícito. Não, ele pode frequentar o trabalho, vírgula, porque ele tem que estar chamada desincompatibilização. Tem que estar fora do cargo, do exercício do cargo. E ele vai ao local de trabalho apenas como visita. Sim, mas ele não pode fazer ali campanha eleitoral. E se, por exemplo, o DCE lá, o Diretório Central do Estudante, o convida para um debate lá, no auditório da Federal, um auditório político? Sendo debate, as instituições podem realizar. Okay. Mas veja, é debate. Então tem que chamar outros candidatos. Perfeito. Não apenas ele. Porque se fala que é um debate, um programa, e o único que vai é ele, então não foi debate, né? Não foi algo democrático, foi algo para beneficiar, utilizar a máquina em benefício daquela candidatura. Cada caso é um caso. Doutor, né? Cada situação é complicada. Tem que avaliar o caso concreto. Doutor Signatis, em relação à campanha eleitoral, você que é da área de comunicação, especialista na área de mídia e tal, como você vê assim, o que pode ser caracterizado como abuso, né, de propaganda eleitoral política? A legislação eleitoral, a legislação eleitoral ela é bem restritiva, sempre foi muito restritiva em relação às mídias tradicionais, especialmente as emissoras de rádio e de televisão. E é bastante menos restritiva em relação aos jornais impressos e bastante liberada em relação à internet. As redes de comunicação, eu acredito que elas devem ter uma liberdade mais ampla possível. Eu defendo isso porque o processo eleitoral, o processo político como um todo, mas o processo eleitoral, a grande virtude da democracia é quando a gente aproxima o político da população. Qualquer medida, e a gente tem muito da nossa legislação, em toda a legislação eleitoral, eu acompanho isso há muitas eleições, há várias eleições, há sempre um desejo do legislador brasileiro de tutelar o eleitor, de evitar que o eleitor receba, por exemplo, mentiras, de evitar que o eleitor seja enganado pelo político, de evitar que o eleitor seja ludibriado pelo político. E aí criam-se restrições formais que acabam não funcionando. Eu sou a favor da liberação completa. O eleitor que se vire para se defender das mentiras e das enganações que os candidatos têm contra eles. É um certo paternalismo. É uma tutela. É uma tutela. É uma tutela. Que tutela o eleitor e o cidadão como um todo. Alguns debates que nós temos, legalização de drogas, aborto, eutanásia, etc., quase que é um tabu e sequer se pode discutir esses assuntos. E aí o Estado vem e tutela. Olha, o eleitor, tadinho, não pode receber isso, não pode escutar isso. E quando concordo extremamente do professor Signatis, tem que deixar. E cabe ao eleitor mais ouvir. A liberdade de expressão no debate, quanto mais nós, eleitores, formos enganados pelos políticos, mais a gente vai se precaver com eles. De forma que hoje, essa demanda, por exemplo, essa demanda do eleitorado para um político honesto, ela aparece nas nossas pesquisas, sobretudo como uma demanda por um político que diga a ele a verdade.
Que diga a ele a verdade. O político que mente na eleição e, uma vez eleito, ele desdiz aquilo que ele disse no processo eleitoral, ele fracassa fragorosamente. Uma das razões do fracasso do Fernando Henrique Cardoso no último mandato dele foi justamente isso. Ia haver uma super desvalorização do dólar. Ele mentiu durante a campanha de que não haveria. Uma vez eleito, ele promoveu a desvalorização brutal. No caso da presidenta Dilma, mesma coisa. A presidenta Dilma, o PT inteiro, todo o governo já sabia que a arrecadação havia caído e que ia haver um processo recessivo. Isso. Dilma não falou isso, disse o contrário nas eleições. Uma vez eleita, houve um tarifaço na energia elétrica que fez com que desabasse a credibilidade dela. Se sentiu traído ou vilipendiado porque atribuiu isso à derrota nas eleições, já que a diferença foi pequena e ficou inconformado. Exato, de forma que a gente tem isso. Hoje a gente vê os políticos, a Marina, o Ciro Gomes está muito preocupado com isso, procurando antecipar projetos, antecipar promessas e inclusive dar notícia ruim antes, para que a população vote neles, acreditando que eles vão fazer aquilo que eles disserem depois. Isso é excelente. Então nós temos que aproximar. Doutor Luiz Signati, infelizmente nós temos que interromper o assunto aqui, porque a musiquinha já está tocando, o programa acabou, então obrigado, doutor Alexandre, doutor Luiz Signati, muito obrigado pela presença de vocês e obrigado a você que nos acompanhou, um grande abraço, boa noite.